No vídeo de hoje, a gente vai começar uma nova série no canal com um clássico dos tutoriais que a gente vê por aí no YouTube sobre design paramétrico. Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Olha só, hoje aqui no canal a gente vai começar uma nova série chamada Clássicos do Design Paramétrico. O que quer dizer isso aí, tá? Essa nova série a gente vai pegar alguns tutoriais que a gente vê aí pelo YouTube que são muito famosos, tutoriais principalmente para a galera que está começando a ferramenta, e a gente vai fazer no nosso jeito parametrizado. Muitos desses tutoriais ou eles estão em inglês ou eles não têm sequer nem narração, nem nada, não tem explicação nenhuma, e a gente quer pegar então todos esses conteúdos e trazer aqui para o canal e dar uma melhorada neles, porque são conteúdos que são ótimos, tá? E a gente quer trazer aqui para nossa comunidade, trazer em português, né? E também fazer uma explicação melhor do que a gente vê por aí. E para a gente inaugurar aqui essa nova série do canal, eu quero começar com um tutorial que é assim, clássico, que é a torre torcida, o Twisted Tower. Isso aí é tipo assim, o café com leite do design paramétrico, tá? Todo mundo que começa no Grasshopper passa por esse tutorial, com certeza. Mas eu não quero fazer só esse tipo de coisa, tá? Eu quero, na verdade, utilizar um projeto que existe, tá bom? Que usa dos mesmos princípios, que é o Absolute Tower do Mad Architects. Esse projeto, além dele ser muito simples a gente fazer aqui no Grasshopper, eu acho que ele consegue atingir um objetivo muito legal, que é fazer uma coisa que é complexa, tem uma complexidade, mas existe uma sutileza enorme, gigantesca nesse projeto. Porque, assim, ele é torcido, né? Ele vai torcendo e é isso, deu, acabou. O resto é o que a gente sempre vê por aí, a estrutura, o tipo de material usado, tudo, tá? Só que ele é, né, torcido, tá bom? Então a gente vai fazer ele hoje, tá? Pra gente inaugurar aí essa nova série do canal. E aí, olha só, se tu gosta de arquitetura, design, engenharia, tecnologia e programação, tu tá no lugar certo. Eu te convido para te inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui no nosso YouTube, tá? Seja ele vídeos ou lives. Também deixa um like nesse vídeo, porque o like nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma, tá? E aí, quando a gente, né, acaba crescendo, nosso vídeo acaba impactando outras pessoas e todo mundo acaba ganhando com isso, beleza? Outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do vídeo, ou sobre os programas, ou sobre o projeto, ou, enfim, críticas, sugestões, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, vocês podem utilizar a nossa caixinha de comentários, tá? Pode ir lá, pode falar, que tá tudo certo, a gente responde todo mundo, a gente lê e responde todo mundo. E também, além aqui do nosso YouTube, né, além de toda essa nossa, digamos assim, plano, movimentação que a gente faz aqui no YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra e também lá é o nosso principal meio de comunicação entre vocês aí desse lado da tela e nós aqui do Parametrizado, ou a gente aqui, vocês aí, enfim, seja como for, tá? Então eu super recomendo que vocês também nos sigam no Instagram. Então, é isso. Vamos começar o nosso tutorial, tá? Pra gente inaugurar aí essa nossa série dos clássicos do design paramétrico. Vamos lá, Rhino e Grasshopper aberto. E galera, assim, a grande ideia, tá, desse tipo de clássico, assim, que é essa torre torcida, essa Twisted Tower, é que é o seguinte, a gente vai ter lá uma planta, tá, um contorno de uma planta baixa, a gente vai fazer um movimento para cima pra gente ter os pavimentos e depois a gente vai rotacionar esses pavimentos. E aí a gente vai utilizar um gráfico para fazer essa rotação, tá, que também é um clássico. E é isso. Essa é a ideia de como a gente faz esse clássico do design paramétrico aqui do YouTube, tá bom? Mas como eu falei, eu vou utilizar como base aquele projeto ali do Absolute Towers. Então, se a gente der uma olhadinha numa planta baixa, ela é uma planta, digamos assim, que representa um elipse, tá? Então ela é um elipse, ela não é circular, ela é um elipse. E eu vou recriar esse elipse aqui no meu Grasshopper. Então eu vou vir aqui, ó, pegar o componente elipse, tá? Esse aqui. E aí quando eu pego, ele já cria um elipse na origem, porque já é padrão, mas eu quero mudar umas coisinhas. Primeiro, eu quero colocar o meu ponto base, tá? De onde eu vou criar esse meu elipse. Então eu vou só fazer um pontinho aqui no meu Rhino, vou botar ele aqui, ó, e eu vou referenciar ele como um point. Na verdade, ele pede um plano, galera, mas se tu dá um ponto, ele entende o plano e já leva ali todo aquele desenho, tá? Então já tá servindo pra gente. Agora, aqui no R1 e no R2 são os raios desse elipse. Então eu vou botar o seguinte, ó, um slider de 1 até 50, 2 pontos, Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui, ó, em R1 e R2. Agora se eu aumentar aqui o raio, ó, esse meu elipse ele vai tomando forma. Ok? Então deixem
parecido com o que a gente viu na planta baixa, a gente vai poder mudar depois. Mas depois eu quero mostrar também que a gente consegue fazer com outras formas geométricas, não só esse elipse aqui. Tá? Como eu falei, vamos utilizar em base o Absolute Towers, depois a gente muda um pouco. Então agora aqui a gente tem essa nossa planta baixa. Agora eu vou mover ela para cima para fazer meus pavimentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um Move para a gente mover. E o que eu quero mover? Eu quero mover essa minha elipse aqui. Aqui está o output dela, ó, uma curva. E para onde é que eu quero mover? Eu quero mover em Z, que é para cima. Então eu vou pegar aqui ó, o meu Unit Z. Só que agora eu não vou fazer essa repetição, esse movimento várias vezes, né? Eu não vou fazer isso aqui de maneira alguma. Eu vou criar uma série de valores que vão ser esses meus movimentos. Então, como eu falei, série, a gente vai pegar o Series. O Series, como vocês sabem, ele cria uma série numérica. Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, só o componente ele já me dá essa série numérica padrão, de 0 até 9. Mas a gente pode modificar. E aí aqui a gente vai botar alguns parâmetros de projeto. Como, por exemplo, aqui no Stat a gente diz de onde é que vai começar esse nosso edifício. Aqui, no caso, ele está começando em 0, no chão, que é o que faz sentido pra gente. Mas se vocês quiserem fazer, por exemplo, um hall de entrada com um pé direito duplo ou triplo, vocês podem botar aqui nesse S qual que é o tamanho desse pé direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um slider de 0 até 10.0. E eu vou botar o primeiro aqui, ó, em 0 mesmo. Beleza? Vou começar com 0. Depois aqui o N é o step, que é, digamos assim, literalmente, tradução é a passada, tá? É o passo. Então, o que representa esse passo, tá? É a soma de um valor para outro. Então, de 0 até 1 ele somou 1, de 1 até 2 ele somou mais 1, e assim vai indo. Então eu vou colocar aqui, ó, um outro slider, Ctrl+C, Ctrl+V desse primeiro. E aí aqui vai ser muito importante, porque aqui a gente vai definir o nosso pé direito. Então eu vou definir um pé direito de, sei lá, 3,10. Um baita pé direito, tá? Mas não tem problema, a gente pode mudar depois. Então agora, olha só, com esses dois valores, ele começa em 0 e ele vai somando 3.1, 3.1, 3.1. E esses aqui são os níveis do projeto. E aí agora aqui no final a gente tem esse C, que é o count, que é quantos níveis tu vai querer. Nesse caso é quantos números tu vai querer nessa série. Vou colocar um slider de 1 até 50, tá bom. Vou pegar agora e passar para cá. E aí, ó, se a gente mudar esse slider, ó, ele vai adicionando valores nessa série numérica. Ok? Então aqui ó, ele vai ter 20 pavimentos, ele vai ter ao final ali ó, 58.9. Então o que eu vou fazer agora? Pegar essa minha série e passar pelo meu Z. Quando eu faço isso, ó, o que ele pega? Ele pega o primeiro valor e move em Z. No caso é 0, não move nada. Depois ele pega o 3.1 e move em Z. Depois o 6.2 e move em Z. Então ele vai pegando cada valor dessa lista e vai fazendo um movimento. E aí no final a gente tem isso aqui, ó. Certo? Acho que 20 ficou pouco, eu vou aumentar mais. Eu vou botar aqui 45. Show. Beleza. Agora que a gente movimentou, a gente já tem aqui, digamos assim, o nosso prédio, tá? A gente poderia, enfim, fazer uma coisa sutil e dizer que isso aqui é um prédio e tal. E acabou. Mas vamos agora colocar toda essa questão aí dessa torção, né? Que é o que faz essa Twisted Tower ser uma Twisted Tower, ser um clássico dos tutoriais que a gente vê aí pelo YouTube. Então o que eu vou fazer? Olha só, deixa eu pegar aqui, ó. Eu baixei agora um aplicativo que eu consigo desenhar na tela. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esses meus pavimentos aqui, deixa eu botar em planta. Set view, top. Olha só, eu tô com todos os meus pavimentos um em cima do outro. Se a gente der uma olhadinha nessa planta baixa aqui, que eu vou botar na tela para vocês, vocês estão vendo que cada um deles tem uma rotação, cada um deles tem um movimento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nossa forma aqui e a gente vai rotacionando cada uma delas um ângulo. Então, por exemplo, esse aqui, ele se rotaciona 0. O segundo vai rotacionar, sei lá, um ângulo X. Depois o outro vai ser 2x. Depois o outro vai ser 3x. Isso aqui é a rotação, né? Estou fazendo o ângulo aqui. Então eu vou criar agora uma série de rotações. Veja bem, a gente criou aqui uma série de movimentos utilizando o Series. Agora eu quero fazer uma série de rotações. Tá bom? Mesma coisa, eu tô basicamente repetindo o mesmo tipo de movimento, tá? O mesmo tipo de operação. Só que o primeiro aqui foi literalmente um movimento, agora é uma rotação. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui para minha perspectiva. Eu quero vir aqui ó, e utilizar um rotate. Pode ser esse aqui, ó. Esse rotate é o mais simples de todos. Ele pega e rotaciona um objeto num plano, tá? É o mais simples de todos. E o que ele pede? Ele pede a geometria que a gente quer rotacionar
o ângulo que a gente vai dar para essa geometria e o plano de rotação. Então o que eu vou fazer? Ó? Qual geometria eu quero rotacionar? Eu quero rotacionar essa minha geometria aqui. Só que se eu botar a geometria, ó, ela rotacionou toda a geometria, né? Todo aquele nossos pavimentos, rotacionou tudo junto. Por quê? Porque a gente está dando só um ângulo de rotação e a gente está dando o mesmo plano de rotação para elas. O que eu quero? Eu quero que elas rotacionem no seu próprio eixo, que é isso que está acontecendo ali naquele projeto. Então eu quero pegar um ponto que seja o plano dessa nossa curva. E isso aqui pode ser o nosso centroide. Vou vir aqui e colocar um área e passar essas minhas geometrias pelo área. Quando eu passo minhas geometrias pelo área, ele vai nos dar o centroide. Esse centroide é o ponto central daquela nossa forma. E eu quero que as minhas geometrias se rotacionem a partir desse nosso plano central. Então eu vou pegar aqui, ó, esse centroide e passar pelo meu plane, que está aqui, ó. Aí beleza, ó, ele rotacionou. Vocês estão vendo que agora ele rotacionou no eixo, só que agora ele ainda está rotacionando, tá? Todos eles o mesmo ângulo. Agora a gente vai criar essa série de rotações que eu tinha mencionado para vocês, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, pegar de novo o componente Series. E ele segue a mesma lógica ali do movimento. A gente vai ter o ângulo inicial, a adição do ângulo, que é o nosso step, e a quantidade de ângulos. Só que nesse caso, a quantidade de ângulos tem que ser a mesma quantidade de pavimentos, tá? A mesma quantidade de movimentos que eu fiz aqui, que no caso me dão a quantidade de geometrias, né, de elipses que eu tenho aqui no output. Então, olha só, deixa eu dar um espacinho aqui à direita. E vamos fazer assim, ó, vou pegar um slider de 0 até 360. E eu vou botar que eu quero que comece no 0, tá? Ctrl C, Ctrl V. Agora eu quero dizer que eu quero que ele adicione. Se eu não me engano, no projeto eles mencionam que é 8 graus. Então eu vou botar aqui, ó, 8. Feito. E aí agora a quantidade. Olha só. Agora é um esquema de data matching aqui no Grasshopper. Eu preciso ter a mesma quantidade de ângulos para a mesma quantidade de pavimentos. Tem que ser a mesma, porque se faltar ele vai repetir. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar o número de pavimentos que eu tenho aqui nesse output, que no caso são 45. E vocês lembram onde é que veio esse 45? Esse 45, ele veio aqui desse series, ó. Então, eu vou aproveitar esse meu slider e também colocar no meu count do meu series. Eu posso fazer isso sem problema algum, tá? Então agora ele me gera 45 movimentos, que são meus pavimentos, e aqui 45 ângulos. E isso aqui vai ser paramétrico, por quê? Porque a maneira que eu mudo esse primeiro aqui, ó, o meu segundo, ele também muda. Então, agora eu vou pegar esses nossos ângulos aqui e eu vou passar pelo meu A, que é o angle do rotate. Só que é o seguinte, para isso aqui funcionar, tem uma coisa muito importante. A gente tem que transformar, tá, isso aqui em grau em radianos. Porque o Grasshopper ele lê ângulo por radiano, tá? Radianos é aquela coisa que a gente multiplica um valor por π, é em relação ao π. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um componente chamado degree. Esse aqui, ó. Perdão, não é degree, eu sempre me confundo. É o radians, porque a gente está mudando o ângulo para radianos, tá? Esse aqui ele faz o contrário, é de radianos para ângulos, tá? Então é esse aqui, ó, radianos. O que ele pede? Ele pede o ângulo que a gente quer transformar, que no caso eles estão todos aqui, ó. Deixa eu botar a lista. A gente tem 0, 8 graus, 16, 24, 32 e assim vai indo. Eu quero pegar esses ângulos e transformar em radiano. Aí ele nos dá como output essa lista aqui, ó, 0, 0.13, 0.27, porque isso aqui é em relação a π. Agora eu vou pegar esses radianos e eu vou passar pelo meu ângulo. E agora, olha só o resultado. Olha o que ele já fez ali pra gente, que legal. Deixa eu pegar aqui o Move e o meu área e eu vou dar um preview off. Olha o que ele já fez. Massa, né? Por quê? Porque é uma série de ângulos que a gente está rotacionando. E a gente consegue escolher, ó, os ângulos aqui. Se eu mudar ele, ó, eu consigo deixar ele rotacionando mais vezes cada ângulo que a gente vai, cada pavimento que a gente vai aumentando ou menos. Ó, a gente consegue ter uma rotação bem suave aqui. Ó, isso aqui, ó, já é um pouco parecido com o que a gente tem ali no projeto. E a gente pode ver em qual ângulo ele começa. Ó. Que nesse caso ele rotaciona todo, né, o pavimento. Então isso aqui a gente pode deixar 0 mesmo. Não tem nenhum problema. E de novo, ó, se eu mudar aqui a quantidade de pavimentos, ó, a quantidade de ângulo também vai mudando. Ok? Aí agora aqui no final a gente tem esse rotate, que é basicamente os nossos pavimentos rotacionados aqui do projeto. O que eu vou fazer agora, isso aqui é só uma curva, né? Isso aqui é só um contorno. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar um boundary surface. Ele vai pegar eles e fechar essas minhas curvas. Deixa eu dar um preview off. Em superfícies. Então agora isso aqui é uma superfície
tá bom? Isso aqui é um objeto, né, plano. E aí, o que eu quero fazer agora é botar uma espessura, porque isso aqui é uma laje, correto? Vou vir aqui ó, e colocar um extrude, eu vou extrudar essa minha superfície aqui para baixo. Então eu vou pegar aqui ó, superfície, passar aqui pelo B, e aí a direção vai ser em Z, tá? Porque Z é para cima, nesse caso para baixo é Z negativo. E aí agora eu vou indicar a espessura da minha laje. Então eu vou botar aqui ó, um slider de 0 até 1.0. Não vai ser mais do que isso, né? Vou botar aqui ó, 0.25. Vou passar aqui pelo meu Z. Agora ele pegou ó, e fez uma extrusão de 25 para baixo. Agora a gente tem a nossa laje aqui. Vou pegar esse Boundary Surface e vou dar uma Preview Off. Tá bom? Então, basicamente já está meio que feito aqui essa nossa Twisted Tower, esse nosso Absolute Tower aqui. Eu vou só fazer, porque sempre tem, uma pele de vidro assim que pega no pavimento inteiro e tal, e aí eles usam um plugin, aquela coisa toda, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Olha só, eu quero fazer uma pele de vidro que vai passar por todos os meus pavimentos aqui. Aqui eu tenho a minha lista de curvas, ó. Deixa eu dar um hide aqui, ó. Essa aqui é a minha lista de curvas. Eu quero fazer uma superfície que passe por essas curvas aqui, então a gente vai utilizar o Loft. Tá bom? Ó, Loft. Vou passar minhas geometrias por aqui. Agora ele foi lá, ó, criou aquela superfície. Agora isso aqui é uma superfície. Se eu ligar agora aqui, meus pavimentos, agora eu tenho aqui, ó, superfície e os pavimentos. Aí agora, só para ficar bonito, né, aquela coisa toda, eu vou pegar o Lunchbox, vou pegar aqui, ó, painéis, e eu vou, sei lá, vou botar esse Diamond Panels aqui. Não, vou botar esse Triangle Panels B, mudei de ideia. Vou pegar a minha superfície, vou passar para cá. Tá bom? E aí, como vocês podem ver, ó, ele começa a fazer essa triangulação da superfície, mas para ficar bem certinho, né, acompanhando as minhas superfícies, eu tenho que colocar mais divisões. Então, vou botar aqui, ó, de 1 até 50. O que isso aqui vai fazer? A gente vai colocar mais divisões na superfície. Ó. Se eu aumentar aqui, ele aumenta em um sentido. Se eu aumentar no outro agora, ele aumenta no outro. Agora a gente começa a ter essa nossa pele de vidro aqui. Tá bom? Agora ó, a gente tem os pavimentos e essa pele de vidro. Ok? E aí com isso a gente já finaliza aqui esse nosso clássico do design paramétrico no YouTube. Tá bom? Tem duas coisinhas que a gente tem que incluir só. O gráfico e também outras geometrias, outras possíveis geometrias que podem servir de planta baixa. Então vamos lá, como é que a gente adiciona o gráfico? Esse gráfico eu quero adicionar ele aqui ó, na rotação, porque a gente pode a partir do gráfico escolher como é que vai ser aquela nossa forma. Tem um vídeo aqui no canal sobre gráfico e forma, eu super recomendo que vocês assistam o vídeo para entender como que é a lógica do funcionamento desse gráfico, tá? Porque agora aqui eu vou passar de maneira bem rápida, porque né, já tem um vídeo falando só sobre ele. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar o Graph Mapper. E primeiro de tudo, fazer a quantidade de valores. Né? Vou vir aqui ó, e usar um range. Deixa eu apagar aqui ó, esse meu series. Apagar aqui. Vou passar esse meu range pelo meu Graph Mapper. Mas lembrando que eu tenho que ter a mesma quantidade de números dos meus valores aqui com os meus pavimentos. Eu vou pegar aqui ó, esse valor, passar pelo N do range. E aquele pequeno detalhe, eu tenho que diminuir por 1. Então eu vou usar aqui ó, o x minus 1. Esse aqui é do plugin Pufferfish. Vou passar esse meu número por aqui e depois para cá. Agora, se eu quero 50, ele vai me dar 49, mas no final ele vai me dar 50 de volta, tá? Isso aqui é uma coisa específica do range. Agora eu vou vir aqui ó, e escolher um gráfico. Vou colocar o Sine, que eu gosto muito, tá bom? Deixa eu fazer um desenho aqui mais ou menos agora. E agora eu tenho que transformar esses valores aqui de output, tá bom? Em valores que sejam dos meus ângulos. Isso aqui ó, é 0.2, 0.25, isso aqui está muito fora dos meus ângulos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou remapear meus números. Vou vir aqui ó, Remap Numbers. Eu quero remapear esses números aqui. Eu vou usar um Bounds para saber qual que é o menor valor e o máximo valor. E ao final eu vou usar esse T, que é o Target, para qual novo domínio eu quero remapear esses números. Vou vir aqui, ó, Construct Domain. Vou botar, agora sim, ó, de 0 até 360. Eu quero que seja um intervalo que vá de 0 graus até 360 graus, ou o quanto eu escolher. Agora, ele remapeou, tá bom? Vou passar agora esse meu valor pelo meu Radiance.
Aí agora a gente consegue utilizar o gráfico para fazer a nossa forma. Aqui tá uma bosta, né? Mas vamos resolver ele aqui agora. Eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esses meus dois aqui, ó. Vou dar um preview off no Extrude e na minha pele. Deixa eu só ligar esses dois, porque agora a gente vai resolver a forma desse projeto. Vem aqui, passar pra cá. 360 eu acho que tá muito, tá? Eu vou diminuir um pouco. Ó, assim já fica bem parecido com o que a gente tem no projeto, né? Uma coisa assim, ó, mais ou menos. Ele vai e depois volta. Tá? Então eu gostei assim. Mas lembrando que a gente consegue botar vários gráficos. A gente pode utilizar, por exemplo, o Bezier e desenhar como que a gente vai querer, ó, essa nossa curvatura aqui. Bom, a gente pode escolher. A gente tem também um que eu gosto muito é o cônico. Eu gosto muito desse aqui, ele dá um efeito legal. É bem simples, mas é um efeito legal. Ó, ele pode ser rotacionado só na base, mas depois ele continua reto, tá? É uma ideia também. Eu acho que isso aqui tem mais a ver com o projeto do que os outros, ó. Tá? Mas vocês podem brincar aqui com os gráficos. Aí agora a gente consegue ter o gráfico para modificar a forma desse nosso projeto aqui. Tá bom? E aí agora é o seguinte, para finalizar, as outras plantas baixas possíveis. A gente pode indicar várias plantas. A gente pode indicar que pode ser um triângulo, que pode ser um quadrado, que pode ser um hexágono, que pode ser um pentágono. Enfim, a gente consegue setar isso com um componente chamado Polygon. E esse Polygon aqui, ele cria polígonos. Vários polígonos aqui. Tá bom? E eu consigo setar esses polígonos, o tamanho dele, o raio e a quantidade de segmentos. Então de raio eu vou botar de 0 até 50. E os segmentos tem que ser um número inteiro. Então eu vou botar o seguinte, ó, de 3 até 10. Por que 3? Porque a gente não consegue ter um polígono com menos de 3 lados. Então eu vou botar o seguinte, ó, o raio aqui, deixa eu aumentar ele, ó, ele aumenta o tamanho daquele polígono. E a quantidade de segmentos aqui, ó. Então a gente tem um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e assim vai indo. Se eu pegar agora e indicar esse nosso polígono aqui no Move, ó, ele atualizou agora para essa nova planta baixa aqui. E se eu mudar a quantidade, ó, ele vai mudando dessa forma. Pô, o quadrado ficou legal, hein? Ficou massa. Triângulo. Triângulo também fica legal. Mas agora a gente consegue mudar, ó, a partir do polígono. Ok? Deu um resultado bem interessante. E também o raio, ó, a gente consegue mudar o tamanho aqui desse nossa torre torcida. E eu vou fazer mais um terceiro que eu não estava pensando, é aqui o seguinte, ó. E se eu quiser fazer uma planta baixa personalizada a partir de uma curva no meu Rhino? Não tem problema. Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, fazer uma polyline, vou fazer, sei lá, um desenho aqui. E eu quero que esse aqui seja a minha planta baixa. Deixa eu só botar em escala, né? Porque não ficou muito bem em escala. Fechou. Eu quero agora que essa aqui seja a minha planta baixa. Eu vou só referenciar ela aqui no meu Grasshopper, botão direito, Set One Curve. E agora eu vou trazer ela aqui no meu Move. Quando eu faço isso, ó, agora ele utiliza aquele desenho personalizado. E se eu vier aqui, ó, e mudar o desenho, a forma também muda. Tá bom? Então, vocês já têm aqui, ó, 3 maneiras de como começar essa Twisted Tower de vocês. E também outra coisa, né? Lembrando que aqui vocês podem modificar, ó. Esse aqui já deu um bizu, tá bom? Porque agora a gente tem mais superfícies aqui. Mas vocês podem ir modificando e escolhendo outros painéis para colocar nessas nossas superfícies aqui. A gente tem esse aqui que é o Triangles Panels B, a gente tem Diamond, Hexagonal, Quad, e aí vocês podem ir escolhendo e deixando ao gosto de vocês. Feito, galera. Então esse aqui é o nosso tutorial da nossa Twisted Tower, esse primeiro tutorial aqui para inaugurar essa nova série do canal. E assim, é uma coisa muito fácil, muito simples, e pra galera que tá começando, eu tenho certeza que você deve ficar tipo assim, meu Deus do céu, que sensacional, eu não conseguiria fazer isso em outro software. E galera, isso aqui é só uma gotinha num mar gigantesco, imenso de possibilidades, tá bom? Isso aqui é bem o tipo de tutorial pra galera que tá chegando, tá? E por isso é um clássico do design paramétrico aqui no YouTube, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E lembrando, galera, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar, que a gente tá lendo e tá respondendo todo mundo. E também nos siga no Instagram, @parametrizado, porque lá tem muito conteúdo extra. Certo? Então é isso, vejo vocês no próximo clássico do design paramétrico. Até mais!